Meninos, bom dia para todos. Vamos mais uma aula de Química, tabela periódica. E esse conteúdo está nas páginas 151 e 152 do livro de Química de vocês. E vocês todos com a tabela em mãos para a gente seguir a aula, para ter um desempenho melhor. A tabela é para a gente consultar o tempo inteiro, tanto nas questões que a gente vai resolver, quanto em provas, concursos e vestibulares. Então, nós vamos dar propriedades para vocês de duas classes enormes da tabela periódica. A gente, numa aula anterior, a gente até fez alguns exercícios usando essas propriedades, mas agora vocês vão anotar no caderno de vocês aí. Então, observa, os metais, eles têm um brilho bem característico que é chamado de brilho metálico. Se a gente perceber na cozinha da casa da gente, nós temos as tampas das panelas, panelas de alumínio, temos os garfos, as facas, tudo tem um brilho bem diferenciado. Aquele brilho é um brilho chamado de metálico e ele é uma característica dos metais. Na temperatura ambiente, eles se encontram todos em estados sólidos, quer dizer, a 25 graus Celsius. Numa pressão de 1 atm, eles são sólidos, com exceção, a única exceção é o mercúrio, né, que é o Hg. Se vocês pegarem a tabela periódica aí, vocês vão ver que ele está na coluna 12, ele é o terceiro elemento da coluna, nós temos N, que é o zinco, o Cd, que é o cádmio, e temos o Hg, que é o mercúrio. O símbolo dele começa com Hg, porque ele vem do latim, e ele é um metal líquido. Eles são ótimos condutores de calor. Vocês podem ver que eles aquecem rapidamente e esfriam rapidamente. Se você colocar uma latinha de refrigerante no seu congelador, ela vai esfriar mais rapidamente, existe uma troca de calor mais rápida, do que se tivesse numa embalagem PET. Então, vocês podem ver que eles são bons condutores de calor. Eles também são ótimos condutores de eletricidades. Vocês podem ver que as fiações todas são feitas de metais, às vezes de cobre, às vezes até de ouro também, mas às vezes de ligas metálicas, né, de alumínio. Então, eles são usados muito na eletricidade porque eles têm essa grande propriedade de conduzir a eletricidade. Eles são resistentes também a impacto, a trincas, e eles têm essa propriedade também de serem maleáveis. Então, quando a gente fala que os metais são maleáveis, é porque eles podem ser transformados em lâminas, né, chapas, placas. Eles também têm a propriedade de serem dúcteis. Então, esse nome indica que eles podem ser transformados em fios, quer dizer, em pequenas linhas fininhas, né? Por exemplo, o ouro é muito utilizado nas cirurgias plásticas, na parte estética. Então, como o colágeno, né, com uma certa idade, a falta dele no nosso corpo, então é usado muito essas telas fininhas de ouro, com fios minúsculos mesmo, com diâmetro em nanômetros, para dar essa sustentabilidade no tecido, né, na derme. Então é utilizado muito essa fiação de ouro nas cirurgias plásticas para estética, porque os metais podem ser transformados em fios. Temos os não metais, que são chamados de ametais. Esses elementos, eles também têm umas propriedades, a maioria delas contrária à dos metais. Eles não têm um brilho próprio, a maioria deles são foscos. E eles existem em 3 estados físicos. Se a gente pegar a tabela periódica aí, vocês olhando a tabela, eles estão entre os gases nobres, que está na coluna 18, os ametais, e está entre aquela série, que é uma escadinha, que é os semimetais. Se você olhar aí na coluna 16, nós temos o polônio, temos o telúrio. Aí vocês vão andar para a esquerda na coluna 15. Temos o antimônio
Depois nós temos o AS, que é o arsênio, o antimônio é o SB. Ele também vem do latim stibum, né? Chama stibum. Agora na 15 nós temos o arsênio. Agora vamos para a coluna 14, nós temos o germânio, temos o silício e temos o boro. Esses elementos são semimetais. Então, aonde que está localizado os ametais? Entre a coluna 18 e essa escadinha, né? Daquela frase que eu dei para vocês. Pote sem asseio gera sempre bactérias. Então, os ametais são carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, fósforo, bromo, selênio, iodo e astato. Então, sólidos, nós temos o iodo, temos o enxofre, que é o S, temos o fósforo, que é o P, e tem o carbono, que é o C. Os gasosos, nós temos o nitrogênio de símbolo N, o oxigênio de símbolo O, temos o flúor e temos o cloro. E nós temos o bromo, que é líquido, temos, ele também é um ametal, na tabela periódica o bromo e o mercúrio, que são líquidos, eles não são bons condutores de eletricidade, com exceção, né, do carbono, ele está na coluna 14, ele é excelente condutor de calor, excelente condutor de eletricidade, mas ele é classificado como um ametal. Porque a maior propriedade de um ametal é ganhar elétrons. Então, esse elemento a gente estuda 8 capítulos sobre ele, porque ele foge à regra, né, ele é da química orgânica. Vocês vão ver isso lá no M3 e no avançado. Geralmente, eles possuem 4 elétrons na última camada deles. Isso quer dizer, esses são elementos que têm tendência a ganhar elétrons. Na realidade, os elementos ficam com 8 elétrons na sua última camada para ter uma estabilidade igual aos dos gases nobres. Então, isso é uma curiosidade para vocês. Se o elemento tem 4 elétrons na sua última camada, para 8 só falta 4. Se ele tem 5 elétrons na sua última camada, para 8 falta apenas 3. E se ele tem 6 elétrons na sua última camada, falta 2. E 7 falta 1. Então, os ametais têm tendência a ganhar elétrons. Então, por exemplo, coluna 4A é porque eles têm 4 elétrons na última camada deles, para fazer ligações químicas. Se o elemento está na coluna 5A, tem 5 elétrons para fazer ligações químicas, falta apenas 3 para 8. Da 6A tem 6 elétrons, da 7A tem 7 elétrons. Da 8A tem 8, mas eles não precisam ganhar e nem receber, porque já são estáveis, pelo fato de terem 8 elétrons na sua última camada. E o iodo também, ele apresenta um brilho, né, ali no item 2. O iodo vocês conhecem demais, já fizeram a experiência que quando ele sublima, quando ele passa do estado sólido para o estado gasoso, ele forma aqueles vapores roxos. Ele é chamado, tem um brilho também acentuado. E o carbono também, ele tem um brilho, né, acentuado, na forma de diamante, ele é uma pedra preciosa, né, que dependendo da forma que ele é lapidado, ele, né, provoca aquele brilho, né. Nós temos o anel aqui embaixo, para representar a joia, o diamante. O grafite também, nós temos a lapiseira ou um lápis. É a ponta da lapiseira ou a ponta do lápis de vocês, que é o grafite, carbono grafite. E então os ametais, eles têm propriedades contrárias à dos metais. É muito importante a gente fazer essa separação. Então, semimetais ou metalóides, né, são palavras sinônimas, eles têm propriedades intermediárias, né, propriedades entre os ametais e os metais. Tem uns que têm brilho, aí tem outros que conduzem eletricidade, tem outros que não conduzem. Então, num texto, né, de uma questão, de uma prova, de uma avaliação, sempre vai ser mencionado para a gente. Aí eles vão falar, por exemplo, o silício, né? É um metal, conduz eletricidade. Então, sempre eles vão mencionar porque cada um deles, eles são 7 metalóides ou semimetais. Então, eles têm propriedades que são intermediárias mesmo, então tem que ser citado. A gente não tem que memorizar o grupo, o grande grupo aí, né? Desses semimetais.
Nós temos os gases nobres, é bom vocês lá na tabela de novo, a gente pega a tabela aqui em mãos. Vocês podem ver que nós temos o hélio, que é HE, o Ne, que é o neônio. Temos aqui o Ar, que é o argônio. Temos o Kr, que é o criptônio, o Xe, que é o xenônio, e o Rn, que é o radônio. Então, eles são classificados, né, como estáveis, eles não combinam com ninguém, não fazem ligações químicas com outros elementos. Eles vêm na forma monoatômica, quer dizer, quando a gente fala gás hélio, aí você fala só o símbolo dele. Quando você fala gás oxigênio, você fala O2. Quando você fala gás hidrogênio, H2, porque os gases, eles em geral são diatômicos, quer dizer, eles são formados por dois átomos. Quando eu tenho ozônio, que é O3, a gente fala triatômico. E os gases nobres são monoatômicos. Então aqui nós temos os símbolos deles, eles são encontrados no ar atmosférico. E aquela frasezinha, ó, hélio e neônio argumentaram comprar XL ou Honda. Nós temos o hidrogênio aqui, ele é um elemento que ele é atípico, ele está lá na coluna 1, vamos lá observar que o H está aqui, ele não faz parte dos metais alcalinos. Os metais alcalinos é Li, Na, Capa, roubaram, Césio e Frâncio. Lítio é Li, Na é o sódio, K é o potássio, Rb, rubídio, Cs é o Césio e Fr é o Frâncio. Então, o hidrogênio faz parte do grupo 1, da coluna 1, a gente pode mencionar isso. É justamente por ele ter um elétron na última camada dele. Isso é uma propriedade química semelhante à dos metais alcalinos. É por isso que ele está localizado ali, mas temos que lembrar o tempo todo que ele é um ametal. E ele é um elemento que ele é muito reativo, ele faz combinações com metais, ametais, semimetais. E na condição ambiente, nas condições ambientes, ele é um gás extremamente inflamável. Então, ele é fácil de ser queimado, é um combustível excelente. E o gás hidrogênio liquefeito, porque está na forma gasosa. Quando ele passa de gás para líquido, né, forçado, é um processo forçado. Quando ele é liquefeito, ele é utilizado como combustível de foguetes. O hidrogênio, no caso aí, seria o combustível do futuro, porque na queima dele produz apenas água que não polui o meio ambiente. Temos um resumo aqui, rapidinho para vocês. Então, os metais, a gente tem que saber que eles têm um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons, na sua camada mais externa. Então, a gente já vai falando isso para adiantar, para ligações químicas, é uma curiosidade. Porque eles terem esses poucos elétrons nas suas camadas, eles têm tendência em perder esses elétrons. Então, por exemplo, se o sódio tem Z igual a 11, implica que ele tem 11 cargas positivas no seu núcleo e 11 elétrons na sua eletrosfera. É onde que ficam os elétrons, ao redor do núcleo do átomo. Então, os metais, eles têm tendência a perder esses elétrons para fazer ligações químicas com outros elementos que têm tendência a receber. Então, os metais têm tendência a perder e os ametais têm tendência a ganhar. Então, eles fazem essas ligações químicas para ter uma estabilidade semelhante aos elementos da coluna 8A ou 18, que são os gases nobres. Então, quando eles perdem elétrons, na química eles são chamados de cátions. Quer dizer, íon são substâncias carregadas com cargas, ou positiva ou negativa. Os cátions, a gente pode ter um macete, vocês vão cortar o T ali, ó. Cortando o T da palavra cátion vai ser um sinal positivo, é para lembrar que eles ficam positivos quando eles perdem elétrons. Aí a gente lembra, cruzinha de morreu, é uma dica para nós, né? Eles são sólidos, né, com exceção do mercúrio é líquido, e vamos lembrar que são bons condutores de calor e bons condutores de eletricidade também, uma propriedade importante deles. Os ametais. Então, no último nível deles, na última camada, que nível e camada são palavras sinônimas, eles têm de 5, 6, 7 elétrons, tem 4 também no caso do carbono.
E quando eles ganham elétrons para fazer as ligações químicas para formar os compostos, eles são chamados, como eles ganham elétrons negativos, eles são chamados de ion-ânions. Então, os metais são chamados de ion-cátions e os ametais de ion-ânions. E eles podem ser encontrados na forma sólidos, líquidos ou gasosos. E eles têm as propriedades contrárias, né, opostas à dos metais. Os semimetais aqui na terceira coluna, eles são sólidos e, como a gente já mencionou, eles têm propriedades que podem ser propriedades de ametal ou de metal. A gente vai ter que citar, porque elas são intermediárias aí, são propriedades intermediárias. Já falando dos gases nobres, que eles são pouco reativos, quer dizer, eles não reagem em relação aos elementos que são halogênios, os metais alcalinos. Essas duas colunas, eles são altamente reativos. Então, quer dizer, serem pouco reativos é que eles não fazem combinações com outros elementos. Eles já têm uma estabilidade energética muito alta. Então, a tendência de todos os elementos da tabela é terem a estabilidade dos gases nobres. Então, nós vamos observar que os elementos da tabela periódica, tem algum deles, a maioria deles são naturais, e outros são sintetizados, são fabricados em laboratórios. Os elementos naturais já foram todos descobertos, não tem mais nenhuma chance da gente encontrar um elemento químico na natureza, né, que seja natural. Os demais elementos, todos que estão sendo descobertos agora, eles são fabricados em laboratórios. Então, o elemento, né, de número atômico 1 até o elemento 92, que é o urânio, eles são naturais. Nós temos uma pequena exceção aí, que é o frâncio, que está na coluna 1A. Temos o promécio, né? Temos o astato e o tecnécio. São só 4 que são sintetizados em laboratórios. Mas esses elementos todos que estão localizados do número 1 até o 92, eles todos são chamados de cisurânios. Então, todos os elementos situados de 1 até 92, que é o urânio, repetindo, eles são classificados cisurânios, inclusive esses que são artificiais também. No caso, o frâncio, promécio, tecnécio e astato. E eles são chamados, né, mais uma vez, de cisurânios, quer dizer, eles vêm antes do urânio. Temos os elementos artificiais aqui, são chamados de transurânios. Esses elementos, eles vêm antes, eles têm urânio, 92. Trans, quer dizer, eles vêm depois do urânio. São todos esses elementos aqui na tabela periódica que estão localizados depois do urânio. É o elemento 92, 93. Já são descobertos 120 elementos da tabela periódica. Então, do elemento 93 até o elemento que foi descoberto, até o 120, algum deles não tem nome. Eles são todos fabricados em laboratório, eles não são naturais, eles são artificiais e recebem o nome de transurânios. Então, tem a tabela aqui para a gente observar melhor essa classe. Então, se a gente for aqui no roxo, né, nesses elementos aqui, ó, pegar o urânio aqui, então vamos, 93. Vocês vão pegar a tabela de vocês, ele chama netúnio, 93. Tem um elemento 94 que está do lado dele, ele chama plutônio. O elemento 95 é o américio. O elemento 96, desculpa, é o cúrio. Tem o 97 que é chamado de berquélio. O elemento 98 é o califórnio. O elemento 99 é o estênio. O elemento 100 é o férmio. O elemento 101 é mendelévio. O 102 é o nobélio e o 103 é o laurêncio. Então, são todos chamados de transurânios, são todos artificiais. Então, nós temos aqui, olha, tem essa classe, né, essa linha que está debaixo, nós estávamos lendo aqui, do actínio 89 até o elemento 103, são chamados de actinídeos. Eles estão aqui na tabela periódica, na coluna 3B, à sua esquerda aí. Nós temos a coluna 1A, a coluna 2A, tem a coluna 3B. No primeiro asterisco,
No primeiro asterisco nós temos o elemento 57 até o 71, que é esse rosé aqui em cima, né? Então nós temos o lantânio, que é o 57, o 58 é o sério, temos, vamos continuar aí, o 59 é o proseudímio, o 60 é o neodímio, o 61 é o promécio, o samário é o 62, o európio é o 63, o gandolínio é o 64, o térbio é o 65, o disprósio é o 66, o rômio é o 67, o érbio é o 68, o túlio é o 69, o itérbio é o 70 e o lutécio é o 71. Então, vamos lembrar que esses elementos estão localizados na coluna 3, que é a coluna 3B. A classe dos lantanídeos, por causa do lantânio aqui, está no período 6. Observa o número 6 aqui do lado do CS, que é o césio. Então, vocês podem observar que eles estão todos nessa coluna, relembrando vocês. De baixo aqui, de 89 a 103, que é a classe roxinha aqui embaixo. Eles estão todos localizados na coluna 3B e no 7º período. Os vizinhos deles aqui são o RA, que é o rádio, vão para a esquerda. O frâncio, FR, no 7º período, quer dizer, na 7ª camada energética da tabela periódica. Vamos observar aqui os elementos da coluna 17, que é 7A. Então, nós temos aqui, olha, vão lá na coluna 6, ou 6A aqui da tabela, vamos pegar polônio, último elemento lá, 84. Depois o telúrio, 52. Aí, vamos pegar a esquerda do telúrio, o SB, que é o antimônio, 51. Vamos pegar o 33, acima do antimônio, o 33. Vamos pegar aqui a esquerda do arsênio, do AS, que é o germânio, 32. Sobe a coluna 4A, o elemento 14, que é o silício. E vamos pegar na quina aqui da 3A, o elemento 5, que é o boro. Então, é o semimetálico que a gente estava falando, ó. Pote sem asseio gera sempre bactérias. Então, nós temos aqui, olha, entre essa escadinha aqui dos semimetais com a coluna 8A, nós temos os ametais. Então, tá até manchado aqui de vermelho o bromo, porque ele é líquido. Bem aqui na coluna 2B, aqui, na tabela de vocês, é a coluna 12. O terceiro elemento, que é o mercúrio, tem número atômico 80. Ele também é líquido. Então, a classe dos metais na tabela periódica, vamos observar que eles estão à esquerda. Aqui no meio da tabela periódica, nas colunas B, nas colunas todas B, eles são todos metais de transição. Aqui embaixo, essas duas tiras, né? Os lantanídeos e os actinídeos são metais de transição interna. Todos os elementos da coluna 1A, 2A, salta para cá agora para a direita, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, são chamados de elementos típicos, representativos ou característicos. Nós temos aqui o elemento, né? Nós temos aqui o elemento estrôncio. Esse elemento, quando houve, né, o vazamento na usina de Chernobyl, quer dizer, o reator número 3 teve um superaquecimento. Então, nós tínhamos lá alguns cientistas, né, os funcionários da usina nuclear, eles estavam fazendo testes, né, eles mudaram o teste, estavam usando barras de grafite nesses reatores, e não deu certo. Então houve um superaquecimento no reator 3 e teve uma rachadura, onde ocorreu aquele acidente com um vazamento imenso de radiações. E esses elementos, quando eles são da mesma família, eles podem ser substituídos. Nós temos no caso aqui os elementos da coluna 2A, vamos lá, da coluna 2, berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. O rádio é radioativo, né? Ele emite radiações, alfa, beta, gama. Essas radiações, elas têm um grau de penetração no nosso corpo. Por exemplo, a radiação gama, ela atravessa o nosso corpo. A radiação beta, ela atravessa 1,5 cm da nossa pele.
Agora, a radiação alfa, a gente consegue barrar ela por uma folha de papel, né? A espessura do papel barra essa radiação. Então, é importante a gente saber que quando a gente, por exemplo, o cálcio, ele fixa nos nossos ossos, nossos dentes. Então, a gente consome muita proteína, a gente pega sol para ter essa vitamina D, né? Esses elementos, eles têm um lugar que eles fixam no nosso corpo. Por exemplo, o ferro, ele aloja no nosso sangue. Por exemplo, o fósforo aloja na nossa pele. O cobalto na nossa cabeça. Por exemplo, o iodo na nossa glândula tireoide. Então, cada um desses elementos químicos, ele está numa região do nosso corpo. Então, quando houve esse vazamento, o estrôncio, ele foi absorvido nos ossos das pessoas que estavam ali naquela região, porque quando tem um vazamento atômico, o que acontece? A radiação, ela tem um raio de quilômetros. Ela atinge toda a nossa estratosfera, o nosso planeta. Essa radiação, ela atrapalha todo o nosso ecossistema. Então, as pessoas que estavam ali mais próximas, a radiação que elas receberam em excesso, o estrôncio alojou nos ossos. Então, o câncer que essas pessoas tiveram foram câncer nos ossos. Porque um elemento da coluna, da mesma coluna, eles têm propriedades químicas semelhantes. Então, se o cálcio aloja nos nossos ossos, o estrôncio também. O rádio também, que são elementos radioativos. As propriedades físicas dos elementos químicos. Então, essas propriedades aí, elas estão na página do livro de vocês, na página 179, que é densidade, ponto de ebulição, que é volume. E nós vamos observar aqui que a densidade é uma propriedade física. Então, falando para vocês, ela é uma relação da massa sobre o volume de uma substância. É a massa em gramas de uma substância sobre o volume dessa massa em mililitros ou centímetro cúbico. Então, D é de densidade, M de massa, V de volume. Então, é muito importante a gente saber a densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se a gente relacionar os corpos que flutuam na água, eles têm densidade menor que a água. Se os corpos afundam na água, é porque eles têm densidade maior do que a água. Então, quando a gente trabalhava com as misturas de 2 líquidos heterogêneos, vocês podem ver que o óleo, quando ele fica na superfície ali do líquido, a água, é porque ele tinha densidade menor que a água. A gasolina flutua na água também, ela tem densidade menor que 1. Então, não necessariamente a gente precisa saber a densidade desses elementos químicos. A gente tem que saber que tem uma tabela com as densidades deles. A gente vai também utilizar essa tabela, não precisa memorizar, mas fazer essa relação com o líquido da água é muito importante. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? Vocês fiquem com Deus. E na próxima aula a gente termina esse conteúdo e nós vamos resolver alguns exercícios para memorizar essa matéria. E sempre que a gente for ver na tabela periódica, a gente vai repetindo o nome das famílias, repetindo as propriedades, porque fixa mais. Então, até mais e fiquem com Deus.